A gente muda de assunto agora. Hoje teve uma operação da Polícia Civil aqui em São Paulo para investigar fraudes de uma licitação da Prefeitura da capital paulista. Vocês já estão vendo em tela a nossa repórter Adriana De Luca, Pedro Venceslau, que já estava comigo, volta para cá. Adriana, bem-vinda. Essa operação envolve a sócia da produtora responsável pelo filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, veja, nós estamos falando de uma operação feita pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para uma licitação feita pela Prefeitura de São Paulo, que envolve a produtora do filme Dark Horse, que volta ali nesse alinhamento aqui para um tema nacional. A Adriana vai explicar para a gente essa operação. Adriana, bem-vinda. Oi, Thaís. Oi, Pedro. Boa noite a todos que nos acompanham. O alvo dessa operação da Polícia Civil é o contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que é o ICB. Ele é presidido por Carina Ferreira da Gama. A Carina também aparece como responsável pela produtora envolvida na realização do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse contrato entre o ICB e a Prefeitura de São Paulo foi feito em 2024 para instalação de pontos de internet gratuitos na capital paulista. A polícia investiga o processo de licitação desse contrato. Para vocês entenderem melhor tudo isso, a gente preparou uma arte, olha só, para vocês acompanharem, para entender toda essa história. Segundo o inquérito, o ICB foi contratado para instalar 5.000 pontos de Wi-Fi gratuito em comunidades da cidade de São Paulo, em um contrato de cerca de 108 milhões de reais. O cronograma original visava a entrega desses pontos até junho de 2025, mas houve a instalação de apenas 3.200 pontos. O que chamou a atenção dos investigadores? Primeiro, porque o Instituto Conhecer Brasil, ele não tem experiência ou histórico no setor de telecomunicações. Além disso, a ONG foi a única participante do chamamento público. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo disse que, em relação a isso, é porque em 30 dias nesse chamamento só apareceu esse instituto. Então, rapidamente aqui, Adriana, só para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil. Aqui está o objeto e o alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo. Esse fato chamado a atenção aqui, que não tinha experiência ou histórico no setor de telecomunicações, nós estamos falando da instalação de pontos de Wi-Fi aqui em São Paulo, contrato 5.000, até junho foram entregues 3.200 pontos, Adriana. Exatamente. Agora, outros pontos também chamaram a atenção e são citados no inquérito. Olha só, de acordo com o inquérito, os policiais apuram isso, a antecipação de 26 milhões de reais sem obrigações contratuais. Ou seja, a Prefeitura antecipou esses 26 milhões de reais, mas não houve uma contrapartida. Entre os valores pagos e os serviços efetivamente entregues à população, é isso que os investigadores apontam. 11 milhões para 3.200 pontos. O que isso significa? Depois desse antecipamento de 26 milhões, a Prefeitura ainda fez 3 termos aditivos em curtíssimos intervalos de dias e que a administração municipal realizou a antecipação desse valor, fora essas parcelas de 11 milhões de reais para 3.200 pontos, mas somente 6 estavam em funcionamento nesse período. Bem, vamos chamar a atenção aqui, gente, que essa não é uma operação da Polícia Federal, né? A gente está tratando bastante aqui de operações da Polícia Federal. Não é uma operação da Polícia Federal, uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho o Pedro volta com análise, mas a gente vai ouvir agora uma entrevista do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, dizendo que se a operação da Polícia Civil foi motivada pela ligação da produtora do filme, do ex-presidente Jair Bolsonaro, nas palavras dele, eu vou abrir aspas aqui, perseguição. Então, a gente vai ouvir esse trecho da fala do prefeito Ricardo Nunes se posicionando sobre essa operação de hoje. Se a motivação, conforme vocês estão me dizendo, é por conta do filme, então estou indo atrás de um contrato com a Prefeitura de 2024 para do filme, aí é grave. Aí é perseguição política. Aí... Não, prefeito, a motivação não é o filme. Não? A Carina está ligada ao filme. E qual o problema? E aponta qual o problema? Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui. Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia.
Pedro Venceslau, qual é o impacto político dessa operação para Ricardo Nunes, ou mesmo para o governo de São Paulo? Olha, o prefeito Ricardo Nunes escalou uma crítica que já vinha sendo feita nos bastidores por integrantes da Prefeitura de São Paulo, por meio de uma nota que a Prefeitura divulgou, que eu recebi. A nota diz que o material já havia sido encaminhado às autoridades, portanto não havia necessidade dessa operação. Uma fonte da Prefeitura chamou a operação de espalhafatosa. O governo de São Paulo, a Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública, na verdade, eles dizem que não comentam investigações em andamento. Mas em caráter reservado dizem que a operação aconteceu porque os dados não foram enviados. Quando o prefeito insinua uma perseguição política, a questão é, perseguição política de quem? Se fosse uma operação da Polícia Federal, era fácil. Seria uma perseguição política do governo Lula, que estaria fazendo uma investigação seletiva, vazamento seletivo. Não foi o caso. A polícia do governador Tarcísio está fazendo uma investigação que desgasta muito politicamente o Flávio Bolsonaro, porque traz de volta para essa página o noticiário nacional, depois que o Flávio estava conseguindo se recuperar depois da visita ao Trump, e desgasta, por tabela, também o prefeito Ricardo Nunes. As fontes do governo de São Paulo, próximas ao Tarcísio, dizem que essa operação mostra a independência da Polícia Civil e que o governador acompanha, mas não interfere em nenhuma investigação. Essas mesmas fontes também dizem que a investigação vai continuar sem a interferência do governador. Outras fontes da prefeitura entendem que pode ser fruto de uma disputa política entre a categoria da Polícia Civil e o governador Tarcísio, porque a Polícia Civil de São Paulo tem feito muitas manifestações cobrando aumento salarial, questões de carreira, e há um desgaste desde a gestão de Guilherme Derrite, que é um policial militar. Existe uma certa divergência entre as duas polícias, em todos os estados, na verdade, militar e a Polícia Civil. Aí eu conversei com a Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela, obviamente, também é delegada. Ela defendeu a investigação, disse, abre aspas, o procedimento seguiu os ditames previstos em lei, com o devido controle judicial e, portanto, a operação garantiu toda a legalidade. Ela lembrou que essa operação nasceu a partir de uma iniciativa do Ministério Público, uma investigação que foi concretizada pela Polícia Civil e que está continuando, está escalando. Portanto, essa operação de hoje chegou até a outros imóveis da Carina, dona da GoUp, e também da ONG que atuou para a Prefeitura. Portanto, pode ser, e as fontes da investigação dizem isso, que aí mais cedo ou mais tarde, em algum momento, essa investigação esbarre nas questões envolvendo o filme Dark Horse, porque ainda não foram respondidas todas as perguntas sobre o financiamento do filme. Quanto do Daniel Vorcaro chegou, de fato, até a produtora GoUp? Quanto foi investido no filme? Um filme que é cercado de questões polêmicas em relação à sua produção aqui em São Paulo. E, portanto, será que não houve uma mistura de orçamento entre a ONG... Pedro, eu queria exatamente perguntar isso, porque parece que há ali uma leitura de que uma preocupação de desvio de finalidade, de que alguma parte desse dinheiro, assim como tem a preocupação se as emendas foram usadas para o filme, e aqui a gente já está entrando na história do filme, vamos trazer a posição do senador Flávio Bolsonaro aqui sobre isso, mas que há essa mistura, essa preocupação da fonte do dinheiro. Como a gente não tem essa explicação ainda, fica a suspeita. A Prefeitura garante que os pontos de Wi-Fi que foram contratados foram efetivamente instalados. De todos esses, apenas 60 e poucos estariam desativados por problemas técnicos. Disse ainda, como lembrou aqui a Adriana, que houve um chamamento público, durou 30 dias e apenas essa ONG se apresentou para instalar esses pontos de Wi-Fi na periferia, em bairros aqui das franjas de São Paulo. E, portanto, o que foi contratado foi entregue pela produtora. Agora, a investigação questiona outro ponto, que não é a expertise da ONG fazer instalação de pontos de Wi-Fi. Ela faz muito mais eventos e outras atividades. Assim como foi questionado também o fato dela nunca ter produzido um filme, de repente produzir um filme do tamanho que foi a produção do Dark Horse. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, comentou essa operação e disse que ela não tem nada a ver com o filme Dark Horse. Só para falar um pouquinho sobre o evento. Gente, olha só, deixa eu ouvir aqui o que a Copa vai tentar mostrar, um projeto de linha 3 no metrô importante para o Rio de Janeiro. Vamos finalmente tirar do papel. Depois a gente fala sobre os assuntos aqui fora, tá bom? Com calma. A Polícia Civil foi agora de manhã na produtora que está produzindo Tem nada a ver com Go Up.
Pedro Venceslau, quero te ouvir ainda, porque há esse desgaste entre o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes, mas a gente acabou de trazer aqui a fala do senador Flávio Bolsonaro, né? Como é que essa bolinha vai quicando até chegar na candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, os bolsonaristas, o entorno do Flávio, a pré-campanha dele, os estrategistas estavam aliviados porque ele supostamente conseguiu virar a página. E, de fato, a visita que ele fez ao Donald Trump nos Estados Unidos e, consequentemente, a decisão de classificar as organizações PCC e Comando Vermelho como terroristas, ela mudou a agenda, tirou a questão do Vorcaro do centro do debate político e deu um respiro para Flávio Bolsonaro no momento que ele era questionado por aliados, que ele buscava alianças e estava em xeque a sua expectativa de poder. Com essa operação da Polícia Civil do Tarcísio, a questão do filme Dark Horse volta a um noticiário e, portanto, vai mostrando cada vez mais que esse filme se tornou um grande problema para Flávio Bolsonaro. Já tem gente do Centrão, aliada de Flávio, gente do próprio Partido Liberal, que acha melhor, inclusive, virar essa página e deixar esse filme para depois das eleições, porque o filme vai estrear justamente em setembro. O filme acabou virando uma fonte de desgaste, muito mais do que um filme que serviria para exaltar a figura de Jair Bolsonaro e, consequentemente, projetar Flávio Bolsonaro. Então agora o Flávio está tendo que responder novamente sobre Daniel Vorcaro. Claro que indiretamente ele diz que a questão do filme não tem nada a ver com essa investigação. Esse é o argumento também da Prefeitura de São Paulo, mas o fato é que a produtora e o personagem central dessa história é o mesmo.